Olá a todos, meu nome é César, você está no canal das Antigas 80. O que você vai assistir no vídeo de hoje? Respostas de sábado, edição 311, se eu não me engano, se eu estiver correto, tá? Então, basicamente funciona de que maneira? Você deixa uma pergunta, uma crítica, uma sugestão a este canal, aqui, e eu respondo todo sábado essas críticas, essas questões, né, as perguntas, e a gente bate um pouco de papo sobre essa geração de equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena, conhecendo, opinião sincera, dicas, que mais? Comparativos, lives, batendo papo, respondendo perguntas como eu estou fazendo aqui, curiosidades, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de deixar o like para ajudar. Bom, plano de fundo aqui, estou com o meu básico aqui, que normalmente eu mostro. Deixa eu só soltar o play aqui para pro videozinho ficar tocando. Opa, tá até ligado. Vamos curtir aqui um pouquinho? Vamos lá. Opa, não dá pra deixar muito alto, né? Não sei se distorceu aí, mas pra mim aqui, pra quem conhece esse equipamento, é um PM5000 tocando 4 caixas CS12. Toca pra caramba. Então, mais um recado. Tô gravando esse vídeo na sexta-feira à noite. Então, se você fez uma pergunta no sábado de manhã ou na sexta à madrugada, eu não vou conseguir te responder, tá? Então, refaça no próxima pergunta, no próxima edição. Como funciona? Estou aqui com o celular, a edição passada que foi na semana retrasada, infelizmente por problemas técnicos eu tive que pular uma edição aí, então estou meio que fechando o vídeo que eu não sei se dá direitos autorais, espero que eu não tenha problema com os direitos autorais. Então, semana retrasada não teve, semana passada teve aqui o vídeo, eu vou responder essas perguntas que fizeram na semana passada. Vou pedir encarecidamente para as pessoas que acompanham esse canal, se tem alguma pergunta, faça nessa edição. Eu não tenho condições de responder todas as perguntas que fazem nos outros vídeos, tá? Então essa edição aqui funciona justamente para isso, para você perguntar e eu te responder em vídeo aqui, praticamente ao vivo, digamos assim, tá? Então eu peço desculpa, semana passada não tivemos o Respostas de Sábado. Vamos lá? Vamos às perguntas. Norton Luiz, ele é membro do canal, né? A ordem quem me dá aqui é o celular do vídeo passado. Norton Luiz, ele é membro do canal, mandou um valeu demais aqui, né? Muito obrigado, valeu demais para você também, Norton Luiz. Ele também é membro do canal. Se tiver interesse em se tornar membro deste canal, você vai ter lá dicas, bastidores, alguma coisa que eu não posso postar no canal aberto, eu posto aqui no setor de membros, tá? Então, muito obrigado. Se puder fazer alguma contribuição aí ao canal, isso ajuda a incentivar a gente a fazer, porque não tá muito fácil não. Então, continuando. Márcio Lucas, saudades do meu CD2800. Provavelmente ele está falando por causa do tape deck, que foi plano de fundo da semana passada, o CD2800 da Gradiente. Mauro Fleck também é membro do canal, agradeço de coração. Esqueci de falar uma coisa, né? Esse é o último vídeo de respostas de sábado de 2025. Né? Esse vídeo vai ao ar aí no último sábado, no último sábado do ano. Então o próximo resposta de sábado só o ano que vem. Mauro Fleck. Olá César, sobre recondicionar falantes. Você comentou que prefere escolher o tipo de cone e suspensão, mas isso não garante que o som fique igual como era o original. Mesmo sendo parecidos os materiais, o resultado pode ser diferente. Como exemplo, um subwoofer recondicionado instalado de volta na caixa original pode tocar bem diferente de como era antes, pois os novos parâmetros podem não bater com a litragem ou duto dessa caixa. O ideal seria medir os parâmetros de um original, né, em bom estado, e depois medir os parâmetros do recondicionado, como o nosso amigo Douglas faz. Mas para isso tem que ter os equipamentos adequados. Valeu, um abraço. Bom, meu amigo, quando eu falo em escolher o cone, certo? Eu já penso, né? Como você diz aí, eu já tenho certeza que igual não vai ficar. Eu sempre falo, recondicionar alto-falante não vai torná-lo igual ao que era antes. Então isso aí já é uma das coisas que, ou você tem, como você mesmo disse, o equipamento para fazer, a técnica, né, o know-how para fazer isso, de você ir lá, pegar os parâmetros do alto-falante antigo, ou conseguir na internet, ou conseguir de alguém, ou se
Normalmente essas caixas nem tinham, os fabricantes nem faziam nessa época os parâmetros dos alto-falantes, mas se você conseguir pegar um alto-falante original, que é um outro detalhe, em bom estado de conservação, tirar os parâmetros e depois tentar reproduzir ele numa recondicionagem, isso é uma coisa. Mas isso é muito difícil de fazer. Então, quando eu falo em recondicionar o alto-falante, eu falo em recondicionar pelo menos minimamente igual ao original. Como assim igual ao original? Pelo menos o aspecto, né? Pelo menos o mesmo cone, pelo menos a mesma calota, porque você vê os caras restaurando aí, caixa de som, vou restaurar essa caixa de som. A caixa de som originalmente era cone seco e põe suspensão. Originalmente era suspensão, põe cone seco. Originalmente era cone de papelão, põe de polipropilênio. Originalmente a suspensão a borda era de espuma, põe emborrachado. Você entendeu? Então, minimamente, né, quando eu falo em recondicionar, o que eu procuro quando eu vou procurar um cone, quando eu vou procurar alguma coisa para fazer um alto-falante, é que ele pelo menos fique minimamente igual ao original, né? Existem falantes que, se você vai pegar ali a caixa original, o aspecto do falante, é difícil de você reproduzir com um cone moderno aquele aspecto original, você entendeu? Bem difícil mesmo. Então, quando eu falo isso, eu nem estou falando dos parâmetros, porque os parâmetros já é uma coisa muito além de um simples mortal que vai pegar lá a caixa lá, que tá com o alto-falante rasgado, detonado, e vai querer montar o alto-falante para poder casar com a caixa. Se alguém consegue fazer isso, parabéns, está num nível acima, está com um know-how para fazer isso. Mas como você mesmo citou, é difícil. Então, quando eu falo em recondicionar, eu falo do aspecto, certo? Para o cara não colocar lá um cone azul, onde tem cone de papelão marrom. Você entendeu? Um cone de polipropilene onde era cone de papelão. Você entendeu? Então, minimamente isso. Esse é o detalhe. Agora, tem um outro problema, né? Não, eu tenho um alto-falante bom, certo? E agora vou tirar os parâmetros desse que tá bom para fazer o recondicionado igual. Só que tem um outro, aí que tá o detalhe que eu mencionei no meio da minha explanação aí. Cara, o alto-falante já tem 50 anos de idade. Você entendeu? Tem falantes de 50 anos de idade que ele já não perdeu totalmente os parâmetros. Vou dar um exemplo clássico, né? Clássicos são a linha Master da Gradiente. Master 78, Master 56, Master 100, né? Todos aqueles que têm suspensão acústica, Master 120, se não me engano, é telado, né? É tipo seco. Master 200 é seco, né? Não é com suspensão. Todos aqueles que têm suspensão, Master 100, 78, 56, se eu não me engano, 67, todas elas, aquela suspensão ela endurece. Com o tempo ela perde totalmente o sentido ali. E aí o cara vai pegar uma caixa dessa original, porra, o cone é duro, né? Então o cone é duro. Duro. Por quê? Porque a borracha ali, a suspensão endureceu, ressecou. E daí quando ele for fazer o parâmetro ali, o alto-falante vai estar totalmente torto. Por quê? Porque a borracha ressecou, endureceu e mudou o FS, no caso, né? Do alto-falante, que seria a movimentação do cone. Você entendeu? Então, como que você vai tirar uma base para reproduzir alguma coisa, sendo que essa base já está totalmente fora de padrão? Então, por isso que eu te falo, você tentar reproduzir um alto-falante com os parâmetros para casar com aquela caixa igual, já está num patamar diferente. Eu só fico estando igual visualmente é o suficiente. Claro que, óbvio, se a gente conseguisse dar um passo a mais, conseguisse dar... então faz o contrário, então melhora até mesmo o que a própria fábrica fazia. Como assim? Em vez de eu pegar o falante velho, que já está totalmente torto ali, né, que já não tem mais parâmetro nenhum, perdeu tudo, cone duro, borda seca, né, bobina já travando, a aranha ali já mole, certo? Então, em vez de fazer isso, faz o contrário. Faz o quê? Mede a caixa, tenta ver a litragem da caixa, tenta ver a sintonia do duto da caixa, tenta ver o que mais ou menos o fabricante quis fazer, reverso, ao contrário. Porque quando a Gradiente falou assim lá, o que a Gradiente fez, né? A pergunta é, o que a Gradiente fez? Ela montou uma caixa lá e falou assim, quero um alto-falante com essa característica, ou ela comprou alto-falantes com uma certa característica e daí sintonizou a caixa? Você entendeu? Então é mais fácil fazer o contrário. Pega a caixa, vê quais são os parâmetros que a caixa pode responder melhor ali, e daí monta o alto-falante com aqueles parâmetros.
Você consegue entender? Então não é uma situação muito fácil isso, né? E quando eu falo em recondicionar, que eu prefiro recondicionar do que um original, é mais pelo aspecto mesmo. Porque se for comprar um falante novo hoje, de 12 polegadas, os aspectos são horríveis, né? Então é isso aí. Vamos continuar conversando. Deixe mais um comentário para semana que vem. A gente continua. Veja tudo que eu falei para você aí agora. E faça mais um comentário semana que vem. A gente continua conversando. Florida Today. César, quando você se refere a cone macio, você está se referindo à suspensão ou ao corpo do cone? Ou a ambos? Caixas dos anos 90 tinha corpo mais rígido, com suspensão mole. Então, na verdade, assim, é que o nosso amigo aqui, o Florida, ele é mais dos anos 90, né? Ele curte mais equipamentos dos anos 90. Mas se você pegar as caixas de som dos anos 80, exemplo, vamos dar um exemplo. LA3100 da Lando, né? É uma caixa selada, né? Posso citar outro modelo? Pode, posso. HX100 da Sony, uma caixa selada, pequena selada. E aí o que acontece? Aqueles falantes ali, eles eram moles. Total, a suspensão, se você pegar a suspensão de um falante desse original, ela é mole. Você aperta assim, ela mole, você entendeu? O cone é um cone de papelão semi-rígido ali. Normal, comum como do alto-falante dos anos 80, mas a suspensão é mole. Se você for ver, ele né, trabalha para trabalhar mesmo. Caixa selada, trabalha, né? E aí, o que o pessoal faz? O pessoal acaba pegando esse falante e não, vamos recondicionar. E aí recondiciona com suspensão ali de borracha. É uma borracha dura, aí o cone fica mais duro, aí você vai ter que injetar mais potência na caixa, só que com uma caixa selada ele vai começar a vibrar mais, se perde inteiro, fica bobo o alto-falante, né? Fica praticamente sem rendimento. Então quando eu me refiro em cone macio, eu me refiro à borda, né? A borda da suspensão, que existem vários modelos. A Novik usava cone, um cone que ele já era completo, já ia até a borda, então ele é papelão até em cima. A Selene usava alguns modelos que era seco, né? Novik seco, cone inteiro. A Selene usava que os papelão vinha até metade e a borda era de tecido. Depois existia os com suspensão, então tipo o cone, e aí em vez de ter aquela borda de tecido, era a borda com suspensão. A suspensão você tinha de borracha, tinha de espuma, tinha de vários acabamentos ali. Tinha a suspensão mais dura, a suspensão mais mole. Então quando eu falo que normalmente caixa dos anos 80, elas são mais moles mesmo, bem mais moles. Talvez as caixas dos anos 90 ela tenha uma borda mais dura. Por quê? Porque as caixas, né, projetadas para os anos 90 elas são menores. Então por algum motivo, né, ela exige que você injete mais potência na caixa, talvez. E aí o outro tem que ser mais duro, entendeu? Já uma caixa tipo, repetindo, uma LA 3.100 da Lando, se você injetar 15 watts nela, ela vai estar tocando lindamente. Por quê? Porque é uma caixa grande, tem, né, volume, o alto-falante é mole, então qualquer potencinha ele já está tocando, já está exercendo a função dele ali. Então tem essas diferenças. Então quando eu falo cone macio, né, eu falo da suspensão macia, né. Muito obrigado pelo comentário, né, se puder continuar o assunto aí semana que vem, isso incentiva a gente a continuar conversando. Que mais aqui? Vamos lá. Eu deixei de dar aqui um joinha. Beleza. Olá, César. Tebtons. Olá, César. Bom dia. César, meu tape deck C484 está igual ao seu CL2, que acredito seja o mesmo aparelho. Dúvida. Com a correia do play arrebentada, o REC não aciona? Ele avança, retrocede normal. Só não aciona o play e não aciona o REC. E qual a função das teclas pequenas? Uma sei que é o REC, agora a outra não sei qual é. Você saberia dizer? Desde já agradeço e sucesso ao canal. Dourados, Mato Grosso do Sul, ao vivo e a cores. Bom, ele está falando do C484, o D2, se eu tivesse lá no meu outro ambiente, seria mais fácil, porque daí eu tenho ele ali nas mãos, né? Mas sim, né, a correia do play arrebentada, você não vai acionar o REC. Por quê? Porque a correia do play é mais ou menos igual, o mecanismo, se a gente for ver aqui, ó, dá para usar como exemplo, o mecanismo é o mesmo do CP950D. Então, deixa eu ver se ele tá ligado aqui. Tá ligado. Então, quando eu dou o play, olha lá, o que ele vai fazer? Ele vai girar o motor e vai levantar a cabeça, e aí ele vai começar a girar o mecanismo. Então, o que faz levantar a cabeça e descer a cabeça é a correia do play.
Se a correia do play tiver com problema, isso aqui, eu lembro de eu ter comprado um deck uma vez, mostrei aqui para vocês, que a fita estava travada lá dentro. Ficou travada. E daí eu pensei, pô, se o cara forçasse aqui, ele vai quebrar. Por quê? Porque estourou com o mecanismo para cima. Correia estourou, mecanismo para cima, já era. O que eu fiz? Eu simplesmente abri ele, fui lá, girei o flywheel, ele desarmou o mecanismo caiu, eu tirei a fita. Você entendeu? Então, aqui o play, a correia do play vai fazer tudo isso, inclusive acionar o REC. Só que no D2, ele é diferente aqui do CP950D, que você não precisa acionar o REC para monitorar teu áudio. Então, nesse equipamento, para mim poder, digamos que eu estivesse entrando aqui da minha plaquinha, vindo para cá para gravar na fita, eu quero monitorar para saber se o áudio tá bom ou não tá. Eu vou ter que acionar o pause REC. Tá vendo? Pause REC. E aí, se caso eu conseguisse agora acertar aqui o pré, eu poderia jogar o sinal que tá aqui para cá, mas não vou tentar fazer isso daí. Então, e aí, pause REC, o sinal tá entrando. E eu estaria vendo aqui, pô, beleza, tá bom, né? E aqui ele precisa que o play esteja atuando, porque senão ele não atua isso aqui. Você entendeu? Se o play não vai atuar no D2, tá? Mas, porém, contudo, entretanto, como o D2 tem 3 cabeças, você não precisa acionar o REC play para monitorar. Basta vir aqui na tecla monitor e ele vai monitorar. Então você pode monitorar, acertar, beleza, e depois acionar o REC. Mas, se eu não me engano, se o play no D2, né, não tiver acionando, como tá aqui, ó, tipo correr arrebentada, e quando você dá o play ele não aciona, o REC também não aciona. Não aciona. Você entendeu? Porque o REC aqui, ele tá monitorando, então ele não precisa acioná-lo, ó. Entrou o monitor, aí estaria entrando aqui. No caso do D2 ele não precisa fazer isso, é só apertar aqui. Quando aciona o REC do D2, ele já estaria já com o mecanismo pronto para tocar, você entendeu? Que não é o caso aqui, certo? E a outra teclinha que você provavelmente está se perdendo ali, se eu não me engano, é o REC Mute, né? Que é essa tecla que está aqui, ó, REC Mute. Então, se eu estou aqui, né? Então, tô escutando uma música, tá entrando aqui. Isso aqui era legal quando você estava gravando de rádio, né? Então, tava gravando de rádio. Tô gravando. O cara ia falar, você, pum, REC Mute. Aí o que acontece? A fita continuava gravando, só ficava sem áudio. Para cortar, já cortava ali o locutor falando. Aí o cara parava de falar, você soltava, pum, já entrava o áudio e continuava gravando. Por quê? Principalmente nesses aparelhos, porque ele tem um retardo, né? Esse tipo de equipamento, o teu D2, esse aqui tem um retardo. Quando eu aperto play aqui, ó lá, e digamos que eu tivesse com o REC acionado, ó lá, ele leva um tempinho, ó, pá, até movimentar o mecanismo e subir o mecanismo. Então, quando eu dou pause para o cara, no caso, parar ali de gravar o que o cara tá falando, vai ter um retardo, né? Já num deck de trava, né, de tecla, esse retardo é mecânico. E aí você é mais preciso para soltar o pause. Tanto é que quem mixava, tocava festa, baile com deck, sempre usou deck de tecla. Porque aqui o pause é mais preciso. Pum, solta, ele já vai tocando. Aqui, você dá aqui a play. Aí, pause. Dei o play. Olha lá. Ele tem um microsegundo que ele leva para levantar a cabeça e começar a tocar. Então o REC Mute no teu equipamento lá é muito importante por causa disso. Então você aperta aqui, ele corta o áudio, ele continua gravando. O REC Mute também servia para uma outra função em alguns tapes que você tem a busca automática. Então o que acontece? Às vezes está tocando uma música, você aperta aqui um intervalo. Se você deixar um intervalo de 1 ou 2 segundos, ou 1 segundo, alguma coisa assim, tem que verificar, depende de qual equipamento. Quando você pega algum tape deck que tem busca automática, ele vai até esse ponto. Então, exemplo, estou gravando aqui, aí chega aqui no 0, eu aperto aqui. Apertei, ficou sem áudio, gravou sem áudio, beleza. Aí continua. Aí eu quero achar onde eu deixei sem áudio. Em alguns aparelhos você aperta, principalmente Akai, HX44, Sony 510BS, todos eles, quando você faz essa função, né, então se você tem um espaço em branco na fita, é onde ele identifica que está um intervalo entre uma música e outra. Então, quer ir para a próxima música, você aperta, ele vai, para e pum, e aperta play. Ó, tipo mais ou menos isso, só que é automático, porque ele consegue ler a cabeça, e daí quando ele vê aquele intervalo, ele desarma. Então o REC Mute, provavelmente a tecla que você está falando é o REC Mute, tá? Agora, o teu play lá não está acionando, a correia, né, do play, tanto desse equipamento que tem o mesmo mecanismo do D2,
Para quem não sabe, né, o D2 é Alpine Alpage, tem esse mesmo mecanismo aqui que é do Polivox. Praticamente o mecanismo de motor aqui só muda a cabeça, óbvio que é 3 cabeças. Alguns detalhes de solenoide, mas basicamente se você comprar um kit correia para esse deck, você consegue colocar no D2. Então, cara, a correia é muito fácil de trocar no D2, né? Ela é meio chata na parte de trás aqui, depois que você solta o parafuso embaixo do motor aqui, a pecinha solta e aí aqui tem um leve esquema para você desencaixar, aí desencaixou, fica aberto ali, você só põe a correia no flywheel, põe a correia no motor, bate aqui de novo, trava, fecha, putz, é muito fácil trocar a correia. Então se o teu equipamento lá tá com a correia com problema, troca a correia aí, porque não é tão difícil não. Eu aconselho, se você quiser fuçar nele, né, tem as manhas, quer tentar aprender, vale a pena sim fuçar lá. Bom, então é isso. Esse foi o Respostas de Sábado número 311, se eu não estiver enganado. Respondi algumas perguntas aí. Deixe a sua pergunta aqui para o ano que vem. Sim, para o ano que vem, né? Esse último vídeo do ano. Então, para o ano que vem, deixe sua pergunta aqui. E aí, no ano que vem, eu respondo para vocês. Deixe uma pergunta aí para poder contribuir com o canal. Não esquece do like, de ajudar a assistir os vídeos aí. E peço desculpa aí pela falha da edição aí, que sexta-feira não tive condições, nem sexta nem sábado, de fazer a gravação do vídeo, né? Desse vídeo que pulou uma semana, como vocês já entenderam, certo? E se por um acaso eu não conseguir fazer nenhum vídeo para o final do ano, eu desejo a todos aí um bom 2026 e que Deus não, e que o Criador proteja a todos, né? Porque vai ser um ano de quebra-pau grande. Então, eu desejo aí um 2026 super bacana para todo mundo, com muito vintage, com muito som, com muito vintage. E deixe sua pergunta para a semana que vem, para que o canal também em 2026 ainda continue ativo. Talvez, como eu disse, eu ainda faça um vídeo de Feliz Ano Novo, mas eu não tenho muita certeza, tá meio bagunçado aqui minhas coisas. Então é isso. Deixe sua pergunta aqui para a semana que vem. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Vamos ver aqui, ó. Bom, sobrou aqui, ó, 5 minutos. Se por acaso cortar o vídeo aí, vamos deixar um off aqui, já que tem um espaço sobrando, tivemos poucas perguntas. Então acabou o vídeo, beleza? Qualquer coisa, se der direitos autorais, eu corto depois essa parte aqui, certo? Vamos lá, então. O que você tem aí, César? PM5000. Vou voltar, porque no começo lá é que é legal a música, né? Se eu conseguir... Olha lá, vamos lá. Alguma coisa tá feia aqui, ó. Tô com o aspirador aqui pra tentar fazer alguma coisa. E quais são as caixas, César? Ó, eu vou ter que tampar aqui, porque eu tô na minha bagunça aqui, ó, tá? Mas eu vou mostrar aqui a CS12, vamos lá. Aqui, ó, então eu dei uma volta de 180 graus, então as caixas estão aqui atrás, ó. E tem caixa da Sony aqui, tem um negócio aqui, tô dando uma ajeitada aqui. Então tem as caixas da Sony aqui que eu uso no meu PR2200 para televisão. Aqui uma CS12, aqui embaixo tem outra CS12, então uma tá em cima da outra aqui, ó. No meu armário que tem um desengripante, um off, bem off aqui para vocês. E daí tem mais duas caixas que estão do outro lado dessa estante que você está vendo aqui. Então elas ficam atrás de mim, né? E agora eu vou voltar, vou fechar aqui, vou voltar. Então dei uma volta de 180 e estou de novo aqui com o amplificador. E aí vocês vão escutar aí essas 4 caixas CS12 tocando no PM5000. Opa, o que aconteceu? Ah, aqui o jogo de volumes aqui é complicado, vamos ver. Ah, mas tá muito baixo. Realmente tá baixo. Eu poderia dar um pau aqui, que isso aqui tocava bem pra caramba, mas não adianta nada porque a câmera vai distorcer pra vocês aí. Ó, daria pra aumentar? Vamos ver se vocês conseguem perceber, ó. Aqui tá no máximo, eu vou zerar. Ó, zerei o nível de volume. Quer dizer que eu vou precisar dar mais volume pra subir os VU. Vamos lá. Aqui.
Caramba, essa CS12, só para quem pode vir aqui escutar isso aqui mesmo para entender. Cara, o som é... Eu vou levar uma mijada aqui agora, mas tudo bem. Então é isso aí, inscreva-se no canal, ative o sininho, não esqueça de dar o like para ajudar. Grande abraço, até a próxima.